Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sempre junto de cada coração. Hoje eu não vou nem falar uma palestra, porque eu não considero uma palestra. Vamos falar assim, uma conversa, falar um pouco sobre a justiça divina. Vamos começar fazendo uma oração, pedindo para a espiritualidade amiga que roguemos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que nos auxiliem nesse momento, nos dando clareza de pensamento, um coração mais leve e elevado, para sentirmos, para nos conectar ao nosso grande amigo Jesus. Rogamos a sua companhia, o seu amparo e a sua luz. Porque ele disse que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas nesse seu nome, que ali ele estaria. Então peço, Mestre, que nos envolva em muita luz, em muita paz. Rogamos também, juntamente com Jesus, ao nosso Pai Todo-Poderoso, Criador, que nos abençoe e proteja, porque a bênção de Deus transforma todo esforço em luz e todo suor e toda lágrima em progresso. Então, ao nosso Pai, oramos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e principalmente de praticá-lo. Que assim seja, e graças a Deus. Justiça divina. Para falar de justiça divina, a gente tem que falar de lei. Porque a justiça nada mais é o cumprimento da lei. Se eu não conhecer a lei, como que eu vou falar de justiça? Se eu não souber do que se trata, o que pode, o que não pode, como que eu vou falar? Vou poder ser julgado? Vou poder fazer o certo ou errado? Então, o importante, antes de falar de justiça divina, é saber da lei divina. Qual é a lei de Deus? E a lei de Deus, segundo o Espiritismo, e uma vez, se tiver alguém me assistindo, não for espírita, antes de falar qualquer coisa, de pensar qualquer coisa, o Espiritismo diz que a lei de Deus é aquela que está escrita na nossa consciência. Que muitos vieram trazer essa lei de Deus, os profetas, os missionários, e ela está escrita em muitos lugares, principalmente na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o compêndio, é a maior relação, a maior, como posso falar, o próprio manual da lei de Deus. Lógico, temos dificuldade para ler o manual, porque não sabemos ainda em que língua está escrito, como está escrito. Ele é complexo. Então Jesus veio trazer uma forma mais simplificada para entendermos esse manual, que foi o seu Evangelho, a Boa Nova. E o Espiritismo, com a terceira revelação, vem trazer a chave para ler essa Boa Nova, para entender o que está escrito tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E independente dos detalhes, uma coisa é certa. Jesus traz um mandamento que fala que substitui toda a lei e os profetas. Não substitui, resume, desculpa. Ele resume toda a lei e os profetas. Esse mandamento é: amai-vos uns aos outros e amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
que toda a lei e os profetas estão resumidos nesses 2 mandamentos e que um completa o outro. Então, primeira dica que temos da lei de Deus, o amor. Amarmos uns aos outros e amar a Deus. João vem dizer que amar a Deus, que Deus é amor. Então, se Deus é o próprio amor, ele nos ama infinitamente. E nós devemos aprender a amar a Deus e ao nosso próximo. Essa é a lei primordial de Deus. Existem outras? Sim, mas todas estão atreladas ao amor a Deus e ao próximo. Então, quando a gente vai lá no Velho Testamento e vê a relação dos 10 mandamentos, o que está escrito? Amai a Deus sobre todas as coisas, não terá outros ídolos diante de mim, nem sobre a terra, nem sobre o céu, nem sobre em qualquer lugar. Guardará um dia para me adorar, que tem lá mandamento para não cobiçar a mulher do próximo, a mula do próximo, nada que é do próximo, não matarás, não roubarás. Tudo isso é amar a Deus e amar ao próximo. Então, todo o nosso trabalho nessa vida, todo o nosso trabalho nessa existência é exatamente aprender a amar, aprender a ter uma relação de fraternidade, uma relação de benevolência, uma relação de perdão e indulgência com o nosso próximo. Esse é o nosso grande trabalho, desafio da vida. Porque o nosso desafio é seguir, é obedecer, é estar em sintonia com a lei de Deus. Por quê? Imagina que eu estou dirigindo meu carro. Existe uma lei de trânsito. E para mim dirigir o carro, preciso aprender as leis de trânsito. Se eu não aprender as leis de trânsito, como que eu posso garantir a minha segurança e a segurança daqueles que estão nos outros carros? É necessário esse conhecimento. Então, conhecer a lei é primordial. Segundo ponto, obedecer à lei. Por quê? Não adianta, se eu conheço a lei de trânsito, se eu sei o que pode e o que não pode fazer, e desobedeço a lei de trânsito, por exemplo, cruzo um sinal vermelho, ora, de repente não acontece nada. Mas se o outro vier e cruzar ao mesmo tempo, um acidente grave, às vezes fatal, vítimas, famílias destruídas, por quê? Porque eu desobedeci a lei de trânsito. Lei que eu sabia o que era necessário fazer. Se eu ultrapassar a velocidade permitida de uma via, é engraçado que nós temos vias com radar, vias com limite de velocidade, e existe um prazer em desobedecer a velocidade, chegar a velocidades muito maiores do que é permitido naquela via. E a gente vem falar, não, mas é que meu carro é bom, mas é que eu tenho destreza no volante. Sim, pode até ter um bom carro, pode até ter destreza no volante, mas aquela via suporta a velocidade que você está andando? Ah, eu estou conseguindo dirigir, sim. E se surgir ali, de repente, um animal atravessando a pista? Você vai conseguir reagir? Você vai conseguir desviar, frear? E se for uma pessoa? E se um outro motorista estiver em sentido contrário? E se alguém precisar parar? A via tem um lugar para escapar se a pessoa tiver um acidente, ou ela vai parar no meio da via? Eu vejo, por exemplo, aqui a Bandeirantes, vindo aqui para Itupeva. É um tapete. É uma via maravilhosa, uma das melhores estradas do país. Porém, do lado esquerdo não tem acostamento. Se um carro tiver problema do lado esquerdo e precisar parar, ele vai parar na faixa de rolamento. E agora imagina, eu estou vindo ali a 250 km por hora. A via permite 120. Eu estou indo mais que o dobro. Meu carro é bom, eu estou andando com um carro com toda a segurança do mundo. E uma piscada de olho, o carro aparece. Estou pronto para assumir essa responsabilidade? Quantas vezes isso acontece
E a pessoa não está pronta para assumir a responsabilidade. Por quê? Ela não mediu as consequências. E aí, uma vez que não se mede as consequências, a gente sofre por causa da desobediência da lei. Não é castigo. Ninguém castiga o motorista bêbado de ter causado um acidente. Ele vai ser punido pela responsabilidade do acidente. Mas não é um castigo ele ter batido o carro. Não é castigo ele ter causado um acidente. O castigo virá de acordo com a responsabilidade que ele tem por ter causado o acidente. Então, o que temos é uma responsabilização do ato praticado. Não é castigo. Muitas vezes acontece algo na nossa vida e a gente considera isso como um castigo. Ah, é um castigo. Por que isso está acontecendo comigo? Primeiro, devemos olhar e ver se não causamos esse sofrimento, essa dor, esse infortúnio ali, por causa de excessos, por causa de desobediências. Porque o nosso corpo ele é regido pela lei de Deus. Existe todo um universo dentro de mim que obedece uma lei. A lei do quê? A lei da vida. Então eu preciso ingerir alimentos adequados para fazer a manutenção orgânica das minhas células. Eu preciso tomar banho, eu preciso fazer a minha higiene para manter o meu corpo saudável. Eu preciso, enfim, fazer N coisas para manter o equilíbrio desse meu universo interior. Se eu desobedecer, vou causar prejuízo. Por mais gostoso que seja. Ou alguém acha que não é gostoso comer uma bela torta de limão inteira, sozinho, porque é gostoso. Ou enfrentar assim, pegar um churrasco, para quem gosta de carne, bem gorduroso, assim, aquela costela desmanchando. Não é gostoso? Aí eu como 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. E aí vem o quê? Vem azia, má digestão. Ah, é castigo? Não é castigo. Eu estou abusando. Uma coisa é comer o alimento para abastecer o meu organismo. Outra coisa é eu extrapolar para satisfazer um prazer. Existe uma frase muito interessante que diz que o cristão ele não busca prazeres. Ele busca... Agora eu esqueci a palavra. Ele busca saber o que Deus tem para ele, não o que ele quer de Deus. Eu traduzi mais ou menos assim. Então, o que acontece? Nós devemos obedecer à lei do nosso Pai. Porque essa lei é a mesma para todo o universo. Não só para nós. Não só para o planeta Terra. Não só para o Brasil. Não só aqui para minha casa em Tupéva ou qualquer outro lugar. A lei é universal. É todo o universo. E um equilíbrio perfeito. Porque Deus é a sabedoria infinita. Se é a sabedoria infinita, por que a gente duvida da lei de Deus? Se a lei dos homens que coloca um limite de velocidade numa rodovia, a gente duvida, que acha que não, essa velocidade é incorreta, para que andar tão devagar? A gente duvida. A gente está duvidando do que está acontecendo no mundo hoje. Da pandemia, tem muita gente que duvida. A gente não acredita. Como ser uma pessoa obediente à lei do Pai Universal se a gente duvida que a lei dele é correta? Nós duvidamos da sua sabedoria infinita. A gente duvida até que ele existe. Ele não carece da nossa fé nele. Mas nós precisamos da fé. Porque sem a fé fica difícil de caminhar. Então o que eu venho falar de justiça divina hoje é algo super simples. Deus não castiga. Por quê? Porque castigar é punir por algo que eu estou fazendo. Não.
o que eu faço de errado que me castiga. Se eu cometo um erro, se eu cometo uma transgressão, se eu desobedeço a lei do Pai infinito, eu vou causar um acidente e serei responsabilizado por esse acidente. Mas o acidente não é o castigo. Quantas vezes? Imagina o seguinte, vamos fazer um exemplo simples. Eu pego e eu tenho meu comércio e aí aparece uma oportunidade. Hoje mesmo foi um caso assim. Um cliente foi lá para arrumar o vidro elétrico da picape dele que não funcionava. E aí cheguei, olhei a picape e percebi que o botão de bloqueio estava apertado. Eu fui lá, entrei, apertei o botão, desapertei e falei, resolvido para o senhor. Ele, mas o que aconteceu? Eu falei, não, só o botão de bloqueio estava apertado. O vidro não tem problema. Ele, nossa, se fosse outro teria cobrado uma fortuna. Eu falei, não, o que é certo, é só o botão de bloqueio. E aí eu olhei o limpador de para-brisa dele e falei, teu limpador está ruim. Vocês vão ver como essa história é interessante. O limpador do seu carro está ruim. Quer aproveitar e trocar? Ele falou, não, aproveita então troca. Eu falei, original ou paralelo? Ele falou, coloca o paralelo, porque esse carro é um carro velho para vender. Coloca. Aí eu fui lá e coloquei o limpador paralelo e não dei o preço para ele. E aí, dentro da minha loja, eu estou fazendo um serviço numa Mercedes conversível. Velhinha, mas tá lá, bonita, lá na loja e tal. E ele olhou aquele carro e falou assim, é muito bonito esse carro. Eu falei, é muito bonito. Aí ele olhou para mim e falou assim, só que eu tenho uma igual. Eu falei, você tem uma igual? Que ano que é a sua? Ele falou, 2017. Eu engoli seco. Porque é um carro de 450 mil reais. E aí continuei conversando com ele, falando que o carro era bom. Então de repente ele falou, bom mesmo é esse que eu acabei de comprar. E mostrou a foto de uma Porsche conversível. Um carro de 900 e lá vai fumaça. Reais. R$ 1.000. Aí ele falou, quanto que é o limpador? Eu falei, 45. Porque se eu chego pra ele e falo, é R$ 200, ele até pode pagar. Mas se ele achar ruim, eu perdi o cliente. Ou pior, às vezes ele nem sabe e paga. A minha consciência. E se ele falar para outra pessoa e a outra pessoa falar, o Leandro é ladrão, aproveitou-se de mim. Eu vou fazer o quê? Se eu começar a perder minha clientela, é castigo de Deus? Não, é reflexo dos meus atos. O castigo vai vir quando eu começar a tomar prejuízo. Por quê? Por eu ser desonesto, pessoas desonestas vão me procurar. É natural. E aí, quando começar a ter prejuízo, eu vou olhar para trás e falar, eu estou só recebendo o castigo porque eu já fiz isso. Então a justiça divina, ela é perfeita porque ela não castiga ninguém. Nós criamos, através da nossa responsabilidade, o nosso próprio castigo. Se a gente causa um mal aqui, a gente vai pagar ali. Se a gente machuca um aqui, a gente vai ser machucado ali. Pela mesma pessoa? Não. Pessoas diferentes. Porque não precisamos ser machucados pela mesma pessoa, porque senão aí seria vingança. E a justiça divina não aceita vingança. Se a pessoa se vingar, ela também vai ter que responder perante a justiça divina. Mas nós, machucando, somos machucados. Nós roubando, somos roubados. Nós cobiçando, somos cobiçados. Mas o mais interessante que é, nós amando, somos amados. Nós perdoando, somos perdoados. Francisco de Assis diz isso. Permita-me amar mais do que ser amado, perdoar mais do que ser perdoado, compreender mais do que ser compreendido, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Essa é a justiça divina.
Devemos obedecer às leis de Deus. E as leis de Deus são tão simples. É só nos amarmos. Estamos na beira, nós estamos no meio de uma pandemia. No meio da pandemia. E no meio dessa pandemia o que temos? Pessoas preocupadas com aqueles que estão em condição pior, menos favoráveis que nós. Por quê? Se nós já temos dificuldade de viver nessa situação, imagina quem está em uma condição pior. Pior financeiramente, pior de saúde, em grupo de risco, preso dentro de casa. Imagina. E aqueles então que estão ignorando tudo isso, correndo um risco sem saber que estão correndo risco. Como que fica? Então, cabe a nós pensar em todas essas pessoas. Porque todos são nossos irmãos. Se acreditamos que Deus é pai de todo mundo é irmão, mesmo aquele que eu não gosto, mesmo aquele que não concorda comigo, mesmo aquele que não quer ajuda, ainda é meu irmão. Não deixa de ser. Então cabe a nós pensarmos em todas essas pessoas. Cabe a nós amarmos todas essas pessoas. E amar é compreender. Amar é aceitar. Não é concordar. É aceitar. É buscar o melhor para o meu próximo. É buscar o que eu queria para mim, para o outro. Então, para mim, eu queria o quê? Tranquilidade? Vamos dar tranquilidade para o outro. Eu queria um amigo, vamos ser amigo do outro. Eu queria uma ajuda, uma palavra, uma dica que me guiasse. Vamos tentar guiar o outro. Eu queria que me deixasse em paz quando eu estou nessa situação. Também vamos deixar em paz o outro. Porque quantas vezes a gente fica na orelha das pessoas. E quando eu falo pessoas, não precisa ser alguém de fora. Às vezes dentro de casa. Esposa, marido, filhos. O nosso grande trabalho, o nosso grande exercício de amor é com aqueles que estão debaixo do nosso teto. Aqueles que vieram com a gente para enfrentar essa vida. Não precisa ir longe. Todo mundo tem irmão, todo mundo tem mãe, tem pai. E se não tem mãe e pai vivo, tem filho. E se não tem filho, tem sobrinho. Enfim, ninguém é sozinho. Todos nós passamos uma coletividade interagindo, vivendo e sofrendo com essas pessoas que a gente interage. Por quê? Porque muitas vezes a gente não compreende. Porque muitas vezes queremos fazer prevalecer a nossa vontade. E não é esse o caminho. Porque Jesus veio na Terra e em momento algum ele fez prevalecer a vontade dele. Quiser ir mais longe, volta lá. 2000 anos de Jesus, mais 2000 anos. 2000 anos? Não, menos. Uns mil e poucos anos. Moisés. Moisés queria uma vida tranquila. Mas ele fez o quê? Abriu mão da tranquilidade para ajudar o povo que sofria. Ele fez pelo outro, por toda a comunidade, o que ele queria que fizesse por ele. Ele viveu o amor. Ah, mas ele foi duro. Foi duro. Não estamos falando que viver o amor é ser um pônei rosa soltando arco-íris. Não é isso, gente. Amar é querer o melhor para o outro. Mas não é mudar quem eu sou. Se eu sou uma pessoa dura e firme, eu posso continuar sendo duro e firme amando o meu semelhante. Você pega várias figuras da Bíblia, os que fizeram certo, que amaram, que compartilharam, que buscaram o bem de todo mundo, conseguiram a recompensa. Agora, aqueles que buscaram seus próprios interesses foram castigados. Esse é o grande exemplo do Velho Testamento.
E ali você, no Novo Testamento, você tem Jesus, que abriu mão de tudo que ele poderia ter para ajudar todos que estavam à sua volta. Até nós. Faz 2000 anos e ele ainda está ajudando a gente. Então, pensem nisso. Vamos obedecer essa lei. Porque obedecendo é o caminho de felicidade. São as bem-aventuranças. Então, vamos obedecer a lei de Deus. Vamos nos amar. E vamos amar a Ele mostrando que amamos cada um de seus filhos. Porque como diz, acho que Tiago, agora ou João, não me recordo bem, como dizer que amamos a Deus se não amamos seus filhos? Então, fica a dica. A gente precisa amar o próximo para mostrar o quanto amamos ao nosso Pai. Porque da mesma forma que Ele nos ama, seremos nós também a amar toda a sua criação. Certo, gente? Foi curto o espaço de tempo, eu vou começar a gravar isso pelo menos uma vez por mês, mas a princípio eu acho que eu vou começar a gravar até todas as sextas-feiras, às 7h30, mas eu vou começar a divulgar um pouco para deixar vocês avisados, tá, gente? Um beijo para todos, para quem assistiu, para as pessoas que eu amo, que eu estou vendo aqui, certo? Agradeço a todo mundo. E vamos fazer agora a nossa prece final. E eu vou falar, mas não vou encerrar, vou continuar falando, que aí a gente vai ter um pouquinho mais de conversa, tá? Rogamos ao nosso Pai Celestial que abençoe a nós e a todos os nossos irmãos, em todos os cantos do globo, porque hoje, principalmente hoje, as pessoas estão perdendo sua fé, estão desesperadas, estão buscando mais a Deus, porque quando o mundo falha, só nos resta buscar o Pai. Da mesma forma que Davi, abandonado no deserto, sem nada, sem o mais pequeno alento, é nesse momento que ele encontra Deus. Porque Deus está no silêncio. Deus está na escassez. Deus está no vazio das coisas materiais. Então, nesse momento em que as pessoas se sentem sem chão, sem saber para onde ir, é o nosso Pai que todos buscam. Então vamos pedindo uma oração forte a todos os nossos irmãos em humanidade que estão sofrendo. Vamos também pedindo uma bênção a todos aqueles que estão trabalhando para ajudar a cada um desses nossos irmãos sofredores. Sejam os profissionais da saúde, sejam pessoas anônimas que auxiliam como formiguinhas a cada um, mas fazem a diferença. Sejam pessoas que buscam desenvolver a cura e a vacina para essa e para outras doenças. Enfim, oremos por todos que nos sirvam de exemplo para construir um mundo melhor. Porque o caminho de um mundo feliz começa em fazer feliz a quem está ao nosso lado. Rogamos a bênção do nosso Pai a todos nós, para que tenhamos força e perseverança de continuar no caminho que nos leva até Ele. E que não tenhamos dúvidas de que Ele está conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado, tá? Não estranhe não, porque eu sou totalmente leigo nessa parte de vídeo, de Facebook. Eu não entendo muita coisa, estou aprendendo, tá? Então, há de ter falhas, há de ter quedas, há de ter áudio ruim, mas a gente tem que começar de algum lugar. Tudo na nossa vida começa de algum lugar. Nós não nascemos
adultos, nós não surgimos nesse mundo sabendo de tudo, a gente não se forma já com experiência, porque tudo começa de um pequeno ponto. Imagine o seguinte, que se tratando de mundo, se tratando de vida, se tratando das leis que regem esse universo, uma das leis que Deus criou é que tudo começa na semente. Tudo começa de um pequeno ponto, do simples para o complexo. E como não tem jeito, a gente obedece à lei de Deus, eu estou começando essas transmissões ao vivo do simples. Então eu estou aqui em casa, atrasando para começar uma transmissão, mas estou aqui na minha cama. Mas o que importa é a boa vontade e iniciativa. E eu quero tornar isso mais frequente, tá? E conto com a ajuda de vocês.